esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos congregarmos como família. Nós que formamos esta paróquia, aqueles que vieram de outros lugares e agora juntos formamos assim esta única família em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, para colocar nesta Eucaristia sempre a nossa ação de graça, as nossas esperanças, as nossas angústias, os nossos projetos, aquilo que o próprio Deus vai suscitando no nosso coração. Como filhos e filhas de Deus, nós queremos sempre nos alimentar da sua palavra. E como vamos viver esta semana a partir desta palavra de Deus que ouvimos em 3 momentos. A primeira leitura do livro do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Deus vai se revelando a Moisés lá no monte. O monte na Sagrada Escritura é sempre o lugar do encontro. Moisés se encontra com Deus, Deus se revela a Moisés e o próprio Deus pede que Moisés possa dar para o povo as notícias, a sua palavra, para que assim aquele povo de outrora pudesse caminhar segundo os vossos mandamentos. E dentro destas palavras, ou desta orientação que Deus dá a Moisés na leitura de hoje do livro do Êxodo, nos vem este sinal, ou este gesto de Jesus, melhor dizendo, o gesto de Deus no Antigo Testamento,
de fazer uma aliança. Nós escolhemos, é natural que cada um escolha com quem quer fazer um pacto, uma aliança. Vocês casados certamente pensaram, repensaram e se uniram, fizeram um pacto entre si. Vocês, os namorados, também fazem este pacto, o pacto entre amigos, mas o pacto com Deus é diferente. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem fez esta opção por cada um de nós, independentemente das nossas condições, independentemente da nossa vida. Deus fez este pacto. Nós somos o seu povo, nós fazemos parte do seu rebanho. E que bom que nós fazemos parte do povo de Deus, que bom que nós fazemos parte deste rebanho. Agora, como membros deste povo eleito, como membros desta nação santa, nós precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ou a revelação divina de Deus, o próprio Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, traz para cada um de nós. Se somos, meus irmãos, este povo, e reafirmamos isto no salmo da missa de hoje, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Se somos este povo, deixemos que a nossa vida ela seja conduzida por este Cristo que é bom pastor. No terceiro momento, a terceira leitura da missa de hoje, de um modo específico, que é sempre o Evangelho, nós encontramos um texto vocacional, quando Jesus chama para si pessoas do meio do povo para serem seus seguidores, e a partir do conhecimento, da proximidade, da intimidade com Ele, vão agora ser colaboradores. Ele mesmo nos diz: vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. É um texto vocacional. Coincidentemente, ou providência de Deus, nós estamos ainda vivendo até o domingo do Cristo ressuscitado, no mês de novembro, o terceiro ano vocacional na Igreja do Brasil. Vocação, graça e missão. É importante que cada um possa também repensar qual é a minha vocação. Toda vocação é um serviço, toda vocação é uma graça e toda vocação tem uma missão. Ou seja, nós somos vocacionados, chamados por Deus para uma tarefa. É bem verdade que você já é vocacionado na sua vida matrimonial, você já é vocacionado certamente na sua profissão, porque a profissão não pode ser simplesmente algo para poder nos sustentar, mas é algo que nos realiza como pessoa. E quando fazemos com amor, aí sim é que se torna uma vocação, porque toda vocação, ela não é para si mesmo, mas é para os outros. Nós estamos a serviço dos outros. E que chamado a mais Jesus faz para cada um de nós? Este ano vocacional relembra que a vocação não é simplesmente para o ministério ordenado, ser padre, ser diácono, uma religiosa, não. É a vocação do cristão leigo, aquele desejo, aquele projeto que a nossa igreja vive desde o Concílio do Vaticano II, de dar espaço, de que aquele que não é padre, aquela que não é freira, possa assumir um compromisso dentro da igreja. Vocês, os cristãos leigos. E que é bom que na nossa paróquia, alguns que aqui estão, certamente na paróquia onde residem, assumem esta missão, um ministério, um trabalho, um serviço que é feito por amor,
para assim fazendo com que outras pessoas possam também fazer esta experiência com Deus. Mas, meus irmãos, Jesus continua nos chamando em todos os momentos e nós precisamos dar uma resposta a Jesus. Mas a partir do texto do Evangelho de hoje, a nossa resposta, ela nos pede que a gente possa, a partir dela, ter os mesmos sentimentos de Jesus, isto é, ter compaixão. Jesus viu aquele povo e disse que aquele povo estava como ovelhas sem pastor. Se respondemos a nossa vocação a Jesus Cristo, precisamos ter este mesmo sentimento no nosso coração, na nossa vida, a compaixão. A compaixão que não é simplesmente a gente ter pena de alguém, mas a compaixão é sentir a dor, abraçar a causa do outro. E Jesus nos chama para isso. A minha vocação, como já disse, a vocação de todos nós, não pode ser uma vocação para si mesmo, mas é uma vocação para o outro, uma doação. E claro, Jesus é sempre o modelo para todos nós. Ele abraçou a cruz, abraçou a sua vocação, a sua missão para dar vida e vida plena a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo de responder ao chamado de Cristo. Não tenhamos medo de assumir na nossa vida a nossa vocação com os mesmos sentimentos de Jesus. E recorda, o sentimento de Jesus é aquele que se compadece do seu povo. O sentimento de Jesus é aquele do acolhimento. O sentimento de Jesus é o da compaixão, da misericórdia. E é isso que nós devemos fazer. Que o Senhor assim nos ajude, que ao longo desta semana, nas nossas orações, cada um possa ouvir mais a voz, o chamado de Jesus e não tenha medo de responder a este chamado. Não tenha medo de responder à sua vocação. Mas lembra, responder a Jesus é dizer que está disposto, está disposta a ser como Ele, a ter como Ele um coração que se compadece dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.